Olá pessoal, nós estamos em mais um de nossos momentos sobre ética, mais uma de nossas lições sobre éticas. Este é o canal Pela Filosofia Nossa de Cada Dia e eu me chamo Leno Francisco Dander, eu sou professor de ética e de filosofia política na Universidade Federal de Rondônia. Lembrem que nós já estamos na nossa quarta lição sobre ética. Na primeira lição nós discutimos sobre o ponto fundamental, a base desde a qual a reflexividade ética e política, a questão ética, a questão política são de fato geradas, que é a correlação de socialização-subjetivação, indivíduo-comunidade, indivíduo-sociedade, ok? A segunda lição diz respeito à abertura, à indeterminação e à indefinição humanas, uma vez que nós, enquanto seres sociais, que era o objeto da primeira lição, também somos, e agora seria o objeto da segunda lição, construídos e nos construímos intersubjetivamente. Nós não nascemos prontos, bons ou maus. A biologia não define normatividade, não define comportamento moral, comportamento axiológico, ok? Muito menos perspectiva simbólica. A terceira lição diz respeito ao fato óbvio de que a pergunta moral e a postura moral demanda a exigência da consciência ou da autoconsciência, demanda a existência da consciência ou da autoconsciência, na medida em que só um sujeito que pode conhecer e conhecer-se, assumir responsabilidades, programar, projetar e agir de modo pleno em termos de autoconhecimento e de conhecimento das circunstâncias sociais, pode ser responsabilizado moralmente, ser responsabilizado judicialmente, ok? E então nós chegamos de fato à nossa quarta lição fundamental, que é totalmente correlata às três primeiras. Lembremos: primeira, socialização, subjetivação; segunda, abertura, indefinição e determinação humanas; e terceira, autoconsciência. A nossa quarta lição diz respeito exatamente à existência dos outros. Meus amigos, se já é difícil nós convivermos conosco mesmo, com as nossas múltiplas perspectivas, com os nossos múltiplos e às vezes contraditórios desejos e direcionamentos pessoais, quem dirá essa etapa fundamental, essa condição fundamental de estarmos situados em contextos antropológicos, em contextos socioculturais, normativo-institucionais, demarcados pela existência de outros sujeitos humanos. Outros, seja como uma pluralidade, obviamente, em termos de uma cultura homogênea, de noções simbólico-epistemológicas comuns, de normatividade comum, mas, acima de tudo, que era e é o nosso eixo estrutural nessa lição, a própria ideia dos outros como outras subjetividades, como outras pessoalidades que são diferentes de nós, mas ao mesmo tempo iguais. São diferentes porque têm uma personalidade própria, têm uma postura axiológica própria, em termos das escolhas, dos projetos de vida, de uma perspectiva de racionalidade relativamente a si, relativamente ao meio social, que é muito específica e que se diferencia de nós. Os outros, portanto, são os sujeitos morais com os quais nós travaremos relações, nós travaremos conflitos, nós buscaremos acordos, sínteses, travaremos novos conflitos, buscaremos novos acordos e com isso tomaremos e nos responsabilizaremos pelas nossas decisões e eles relativamente a nós, da mesma forma como, por meio dessa relacionalidade, dessa tensão, desse conflito, desse acordo, construiremos normas, práticas, acordos, símbolos em comum. Os outros, portanto, são o contexto relacional, o contexto político, moral, em termos de outras pessoas, diferentes pessoas com as quais eu, enquanto autoconsciência, enquanto consciência moral, me relacionarei conflitiva ou harmonicamente. Enfim, isso tudo vai depender exatamente do tipo de sujeito que eu sou, do tipo de sujeito moral que os outros são, dos acordos e das práticas comuns, dos valores, dos símbolos, das instituições em comum que fazem a mediação desse tipo de relacionalidade, ok? Vamos pensar aqui: homem, mulher, heterossexual, homossexual, família tradicional, família não tradicional, negro, branco, indígena. Como eu estou dizendo para vocês, são todas formas
de subjetivação que também tem por consequência tipos de relacionalidade, de conflitualidade, de harmonia específicos que são consentâneos, aliás, à condição sociocultural e normativo institucional desde a qual nós, enquanto subjetividades ou enquanto coletividades, nos situamos no espaço e no tempo histórico-culturais, ok? Que também é uma outra questão importante que eu abordo para vocês em outro momento e que direta ou indiretamente já venho falando com vocês nestas 4 lições de ética, ok? Os outros, portanto, são as subjetividades, as pessoalidades totalmente singulares, embora situadas em um nível mínimo de igualdade e ao mesmo tempo demarcados e demarcadas por desigualdades, desde os quais eu me relacionarei, desde as quais eles se relacionarão comigo, ok, pessoal? Então, como eu disse, nós temos aqui efetivamente o surgimento da questão ético-política, porque se eu fosse o único sujeito vivo, o único sujeito humano efetivamente existente, e lembrando que nesse primeiro momento o único sujeito moral é efetivamente o sujeito humano, mas se eu fosse o único sujeito humano, de fato não se poderia falar em ética e filosofia política, porque elas, ou no caso na questão ética e na questão política, porque elas de fato só são possíveis onde há pelo menos 2 sujeitos em relacionalidade, em interação. Onde há apenas um sujeito humano, e por óbvio isso é fantasmagoria, não existe, ok? Não por acaso Aristóteles já dizia que só existe um sujeito isolado, independente, ou na natureza, ou em termos teológicos, porque seres humanos são sempre seres que emergem enquanto subjetividades situadas em inter-relação com outras subjetividades, com as alteridades. Portanto, seres humanos só emergem em uma coletividade, em uma intersubjetividade. E é nesse sentido, eu repito mais uma vez, que se existisse apenas um sujeito humano, talvez nem seria humano para começar, porque nós só somos humanos em termos de socialização, de intersubjetividade, de relacionalidade, mas como consequência não existiria pergunta ética, não existiria problema político, não existiria digamos, divisão e, nesse caso, o questionamento sobre qual a melhor forma de vida, quais os melhores valores e práticas que nós devemos assumir internamente como sujeitos morais dotados de singularidade, mas também na nossa condição coletiva, no nosso comportamento coletivo, ok? Então, muito importante, só é possível falarmos em ética e falarmos em política na medida em que nós temos outras subjetividades, em que nós temos alteridades convivendo conosco, ok? Em que nós não somos seres isolados, seres sozinhos no mundo, ok? E é nesse sentido, então, que por nós estarmos convivendo com outras singularidades, e pelo fato de que tanto eu quanto estas outras singularidades, estes outros, possuem projetos de vida, possuem planos racionais, possuem perspectivas pessoais diferentes e às vezes contrapostas, tensas em relação às minhas, em relação às dos demais, reciprocamente, é por causa disso que então nós refletimos e nós nos perguntamos sobre a questão moral. Porque, para começo de conversa, o Hobbes já dizia isso de modo bastante estratégico. Se nós não temos normas e práticas reguladoras, se nós não temos instituições comuns, se nós não temos acordos comuns, nós, por consequência, viveremos uma situação de guerra permanente, ou, para usarmos termos mais contemporâneos, de insegurança jurídica e de falta de isonomia que impedem reconhecimento mínimo, que impedem igualdade mínima e, portanto, que impedem que não permitem o refreamento dos nossos interesses pessoais, às vezes buscados às custas dos interesses dos outros. Isso mostra o quê? Que os outros se compreendem como sujeitos de direitos e como sujeitos a direitos. Se compreendem enquanto possuindo uma dignidade moral inviolável, enquanto possuindo, no caso, uma personalidade jurídico-moral que deve ser levada em conta pela minha ação, da mesma forma como a minha condição enquanto personalidade jurídico-moral deve ser levada em conta pelos outros enquanto sujeitos de ação, sujeitos de teoria, sujeitos da prática. Nesse caso da ética, então, sujeito da prática. Lembrem daquela breve afirmação que eu fiz em lições anteriores sobre a ética enquanto uma
uma perspectiva de racionalidade prática, ao passo que a ciência seria uma perspectiva de racionalidade teórica. Isso que quem nos diz era o nosso amigo Aristóteles, aliás, um dos fundadores da pergunta ética ocidental, ok? Então, as outras pessoas têm personalidades diferentes, são sujeitos morais totalmente singulares, são alteridades totalmente irredutíveis, possuem projetos de vida pessoais que não necessariamente se coadunam com os meus, possuem escolhas axiológicas que não necessariamente condizem com as minhas, e possuem finalmente uma autocompreensão normativa enquanto sujeitos de direitos, e enquanto sujeitos de direito e enquanto sujeitos a direitos, detentores de uma dignidade inviolável que exige o meu comprometimento, o meu respeito, a minha vinculação a uma concepção moral e vice-versa, ok? Então vocês vejam, é nessa descoberta dos outros, nessa relacionalidade com os outros e deles para comigo, que eu formo a minha consciência moral e ao mesmo tempo em que nós somos levados a conflitarmos, a lutarmos, ok? A construirmos acordos e sínteses para evitarmos que aqueles problemas primigênios que deram motivo a essas lutas, e às vezes lutas violentas, ok? Tanto no âmbito simbólico quanto no âmbito material, possam ser resolvidos de uma vez por todas e nós possamos, então, nós tenhamos condições de passar a um nível normativo superior, a um aprendizado moral superior. Então vocês vejam, aliás, esse ponto é muito importante. Só é possível, não só a pergunta ética, a pergunta política é possível por causa dos outros, e nesse contexto porque eu e os outros para comigo mantemos uma relação tensa, nem sempre harmônica. Lembrem, nós não nascemos prontos, nem bons nem maus, isso é construído socialmente e determinado a partir de instituições, valores, práticas, dinâmicas de relacionalidade comuns. Portanto, eu com os outros comigo, eu contra os outros contra mim, entabulamos uma série de conflitos e buscamos ao longo do tempo uma série de sínteses, acordos e instituição de novos símbolos, de novas práticas, de novos valores que nos permitam resolver esses conflitos primigênios de integração e que, como eu disse, nos permitam passar a uma condição de aprendizado moral superior. Então vejam agora de novo que era esse o argumento que eu queria trazer para vocês. Os outros não apenas fundam a possibilidade da pergunta ética, da pergunta política, concomitantemente à minha própria condição de consciência moral, de sujeito moral, sujeito jurídico moral, autoconsciência. Eles também exigem e levam, na medida em que nós nos relacionamos conflitivamente e buscamos acordos e sínteses, a um aprendizado moral de nível superior. Okay? É por isso que nós podemos perceber aprendizados gradativos, que inclusive são institucionalizados em torno às questões morais. É por isso que nós não podemos mais, por exemplo, escravizar pessoas como os brancos racistas faziam relativamente aos negros escravizados, aos indígenas escravizados. É por isso que nós não podemos mais diminuir, menorizar e ao fim e ao cabo até subalternizar a mulher, destruir os grupos LGBTQIA+, por exemplo. É por isso que nós falamos em direitos sociais, distribuição equitativa, luta contra a corrupção política, justiça social, justiça institucional, Estado democrático de direito, porque nós tivemos aprendizados históricos que mostraram que o racismo, que o fundamentalismo, que o colonialismo, que a miséria social são todos produtos político-culturais, localizados no espaço e no tempo. Eles não são determinados pela natureza ou por alguma entidade sobrenatural, digamos assim. Eles são construções humanas e construções que dependem de relacionalidade, de conflito, acordo, síntese e progresso. Progresso moral, no caso, progresso social, progresso cultural, progresso institucional. Ok, pessoal? Então, só se pode falar e gerar a pergunta ética e inclusive pensar em progresso moral, aprendizado moral por causa dos outros. Porque eu estou com os outros, eu estou nos outros, os outros estão em mim, eu estou entre os outros, e esse estar com, entre, nos outros e eles em mim, para comigo, gera conflitos que por sua vez exigem sínteses, exigem acordos, exigem novos valores, novas práticas, novos símbolos, exigem inclusive uma nova perspectiva moral para mim e para esses mesmos outros, entre nós, ok? E isso significa, como eu disse, de que a relação com os outros
leva ao aprendizado e ao progresso morais, que não são passíveis de regressão, muito pelo contrário, que consolidam esse aprendizado como a nova etapa evolutiva, a nova condição humana, definitiva, diga-se de passagem, desde a qual nós vamos dar novos saltos evolutivos, ok? Muito obrigado, até a próxima lição.